sou Antônio Bento, da Universidade Beira Interior. Obrigado. Bom, antes de mais, quero começar por agradecer, é um ritual, mas não é retórica, quero começar por agradecer aos meus colegas e amigos, em particular ao Elton, ao Gabriel, ao Newton, a todos, no fundo. Isto é um convívio muito interessante, aprende-se muito, e sobretudo também aos estudantes. É muito importante que os estudantes possam participar destas nossas atividades. E estou muito contente por estar aqui, estou mesmo feliz, porque tenho andado ultimamente com obrigações administrativas e burocráticas na minha universidade e, como vocês devem ter reparado, exaltava-me e com os debates ficava de tal maneira entusiasmado que é um sinal de sinto falta deles, não é? Portanto, só posso estar muito grato e obrigado a todos. Então, eu ia fazer uma coisa, não digo semelhante à do Newton, porque o Newton é o Newton, eu só sou o Tico Brahe. Mas eu adorei a exposição do Newton, comoveu-me mesmo. Porque eu tinha aqui 4 ou 5 páginas para ler, chatas, e a esta altura acho que quem aqui está merece uma medalha de mérito pela Prefeitura de Belo Horizonte, não é? Porque já estamos todos cansados e fatigados. Mas tinha pensado fazer uma coisa assim. Eu li do princípio ao fim, continuamente, os Discorsi uma única vez na minha vida. Do princípio ao fim, com muita atenção. Mas já foi long time ago. E bom, claro que depois uma pessoa vai lendo este e aquele livro sobre Maquiavel, o republicanismo, a democracia radical, o que quer que seja, e a pessoa tem que ir lá ver sempre. Mas isto para dizer que optei por fazer uma espécie de leitura selvagem, tanto quanto dissemos, o que é que eu quero dizer com selvagem? Não amparada por uma rede de apoio erudita, como se fosse possível eu apagar, digamos, o palimpsesto das minhas leituras de Maquiavel, não é? 1, 2, 3, 4, os livros sublinhados. Eu às vezes chego a comprar novos exemplares para não ler as notas que tenho nos antigos, que é para simular que parto com uma memória relativamente apagada ao texto. E tentei fazer isto de uma maneira, digamos assim, naif, ingênua, como se eu nunca tivesse lido Maquiavel e não soubesse dos truques todos que há na interpretação das escolas, das seitas, das fações. Tentei alhar-me disso e entrar assim diretamente no texto. E então vou começar, como é meu hábito. Eu sou um grande ator a dar aulas, vocês já vão ver, embora hoje esteja cansado, não vou fazer um grande número, porque sou apenas o Tico Brahe. Onde é que está o livro? E, portanto, vou começar com uma provocação que é o que eu chamo o teste de algodão a Maquiavel. Quando eu era mais jovem, havia um anúncio nas televisões portuguesas sobre, digamos, a eficácia de um detergente, o melhor do mundo, alguma vez inventado, para limpar azulejos do século XVIII, do tempo de Marquês de Pombal, que são azulejos chiques. E, portanto, aparecia lá um senhor com um bocadinho de algodão. Se de facto aqui houver pó, vocês vão ver como este detergente, o algodão não engana, era o slogan, o algodão não engana. E então, eu vou submeter Maquiavel à prova de Kafka, à prova da inteligência demoníaca de Kafka, sobre as leis e o direito. Kafka, que era doutorado em Direito e que trabalhava numa companhia de seguros, Assicurazione Generale. O Kafka trabalhou aí. E então, o Kafka tem um texto, Zur Frage der Gesetze, sobre a questão das leis, de 1921, que é um texto absolutamente brilhante. E tive a oportunidade de voltar a ler há pouco tempo, ao mesmo tempo que já estava a preparar umas leituras para este colóquio. E disse assim, xês, como é que é possível numa página esta inteligência? Portanto, o texto de algodão ao Maquiavel é este, sobre a questão das leis, diz Kafka. Infelizmente, as nossas leis não são do domínio público. São um segredo do pequeno grupo da aristocracia que nos domina. Nós estamos convencidos de que essas leis antigas são rigorosamente cumpridas. Mas ser regidos por leis que não conhecemos é uma coisa extremamente cruel. Não estou a pensar nas várias possibilidades de interpretar essas leis, nem nos danos que resultam de serem apenas alguns, e não todo o povo,
a intervir nessa interpretação das leis antigas. Mas talvez esses danos não sejam assim tão grandes. Calma. Calma, não está cá sobre. As leis são tão antigas, há um trabalho de tantos séculos por trás da interpretação dessas leis antigas, que a própria interpretação já se tornou lei. Isto é talmúdico. Há diversas possibilidades interpretativas possíveis que ainda vigoram hoje, mas são muito limitadas. Para além disso, a nobreza não tem razões para se deixar influenciar na interpretação pelo seu interesse pessoal em nosso desfavor. Não. Porquê? Porque as leis foram sempre feitas para a nobreza. A nobreza está fora da lei. E é por isso que parece que a lei se entregou exclusivamente nas mãos da nobreza. Em tudo isso há, sem dúvida, sabedoria. Quem é que aqui duvida da sabedoria das antigas leis? Mas também há, é preciso não esquecer, sofrimento para nós. Bom, mas talvez esse sofrimento seja inevitável. Aliás, nós também mais não podemos fazer do que supor que estas leis fantasma são o que são. Há toda uma tradição que diz que estas leis existem e que o seu segredo foi confiado à nobreza. Mas isto não é, nem pode ser, mais do que uma tradição antiga que a antiguidade tornou credível. Porque o caráter destas leis exige também o silêncio face à sua vigência. Portanto, se nós, o povo, seguimos atentamente, desde os tempos mais remotos, as ações da nobreza, se nós, o povo, temos o registro dos nossos antepassados sobre essas ações da nobreza, e se de certo modo nós lhes damos continuidade, e se julgamos a reconhecer nos inúmeros factos determinados princípios que nos remetem para esta ou para aquela prescrições da lei, e se tentamos, seguindo essas conclusões cuidadosamente escolhidas e ordenadas, encontrar um caminho para o presente e para o futuro, o facto é que tudo isto é altamente inseguro e talvez não passe sequer de um jogo da razão. Porque as leis que nós tentamos adivinhar por esta via talvez nem sequer existam. Há um pequeno partido que tem realmente esta opinião e que procura demonstrar que se uma lei está em vigor, a letra dessa lei só pode ser esta. É a lei aquilo que a nobreza faz. Esse partido só vê atos arbitrários da nobreza e rejeita as tradições do povo, que, a sua opinião, só podem trazer vantagens diminutas e, as mais das vezes, ocasionam pesados prejuízos, uma vez que dão ao povo uma segurança falsa, uma segurança enganadora, propicia a leviandades no que diz respeito aos acontecimentos futuros. Ninguém adivinha o futuro. Não se pode negar tal prejuízo, mas a maioria esmagadora do nosso povo vê as causas desta situação no facto da tradição estar ainda muito longe de ser suficiente, de haver ainda muito a investigar na nossa tradição. Aliás, o próprio material que se encontra na tradição, por mais gigantesco que já seja hoje, e por mais gigantesco que ele nos pareça, é ainda mínimo, muito pouco, e muitos séculos terão de passar antes de considerarmos suficiente. O lado sombrio desta perspectiva, no que ao presente se refere, é apenas iluminado pela crença de que um tempo virá em que a tradição e a sua exploração, respirando fundo, alcançarão, de certo modo, o ponto final em que tudo se tornará claro, em que a lei pertencerá ao povo e a nobreza desaparecerá. E isto, de modo nenhum, é dito com ódio contra a nobreza. Não, ninguém pensa assim. Pelo contrário, nós odiamos-nos a nós próprios porque não conseguimos ser dignos da lei. Muito fortes. E é por isso que aquele partido que não acredita em leis, e que num certo sentido é certamente muito atraente, continua a ser tão pequeno. Porque também ele reconhece plenamente a nobreza e o seu direito à vigência. Bom, na verdade, tudo isto só pode ser dito através de uma espécie de contradição. Um partido que, para além da fé na lei,
rejeitasse também a nobreza, teria imediatamente todo o povo atrás de si. Isso é certo. Mas esse partido nunca pode nascer, porque ninguém tem a coragem de rejeitar a nobreza. E nós vivemos no fio desta navalha. Um escritor, em Cabo Kafka, formulou um dia a situação nos seguintes termos: a única lei palpável e certa que nos é imposta é a nobreza. Como é que nós haveríamos de nos querer privar desta lei única? Como? Isto é o teste de algodão ao populismo de Maquiavel. E já vamos ver o que significa o ódio dele à nobreza ou aos grandes. Eu tenho uma teoria de que Maquiavel é o pensador da classe média. Significar a classe média, no tempo dele não existia. Portanto, é um pensador dos remediados. E sempre teve um grande complexo por não poder ter propriedades e riquezas e não poder aceder a elas. Tinha que se entreter a jogar, a brincar com os passarinheiros lá e tal. Mas lá se compensava à noite, quando vestia as fatiotas para conversar com os antigos, e na laia dele, nobreza de espírito e tal. Mas, ou seja, a minha leitura de Maquiavel, como é que é dizer, Maquiavel, de uma passagem aqui dos discursos, é a seguinte. No capítulo 58 do primeiro livro, intitulado A Multidão é mais sábia e mais constante que o príncipe, Maquiavel afirma o seguinte: nenhuma coisa é mais vã e mais inconstante que uma multidão. É o que afirma o nosso Tito Livio e todos os outros historiadores. Eu não sei se me meto por uma vereda árdua e cheia de tantas dificuldades que me convenha ou abandoná-la com vergonha ou segui-la como um fardo. Ou abandoná-la com vergonha ou segui-la como um fardo, querendo defender uma coisa que, como disse, é acusada por todos os escritores. Grande aldrabão. Grande mentiroso. Já vamos ver. O título deste capítulo dos Discorsi dá alguma sequência ao provérbio contra o qual Maquiavel fala e aparentemente se insurge no capítulo 9 do Príncipe. Quem funda sobre o povo, funda sobre o lodo. Ou na outra versão, já não sei se li isto no Genaro Sassos no inglês, e desculpem o palavrão, quem se funda no lodo. Aliás, eu nisso ontem pediu desculpas também e não disse o palavrão, e agora duas desculpas seguidas já dão direito ao palavrão. Aliás, ele está consagrado nos dicionários da língua portuguesa, mesmo no UAIS, acho eu. Quem se funda no lodo, com vossa real licença, funda-se na merda. Bom, antes de prosseguirmos, paremos já aqui e refletamos um pouco. É realmente verdade que todos os escritores afirmam que nenhuma coisa é mais vã e mais inconstante que uma multidão? Sim, é porventura verdade. Pelo menos é uma meia-verdade, ou é verdade em parte, mas será inteiramente verdade apenas sob uma condição, que é a de, numa certa medida, nós incluirmos o próprio Maquiavel nesta equação e na extensão deste todos os escritores. É o que procurarei mostrar no decorrer da minha exposição e, evidentemente, falo-ei um pouco contra o pathos anacronizante e contra o furor revisionista daquelas interpretações contemporâneas que pretendem fazer de Maquiavel o santo padroeiro da chamada democracia radical ou então o farol pós-moderno de um anarquismo chique. Très chique. E agora, je pense à ce moment-là a duas pessoas, justamente ao John McCormick. Eu irritei-me a ler o livro dele, A Democracia Maquiaveliana, embora concorde com muitas das posições dele, e também não gostei desta tendência contemporânea para a gambeniana, quer dizer, que não é tal lado nenhum, é nihilismo, quer dizer. Bom, eu podia citar aqui passagens do Vater e do Cormick, mas não vale a pena. Mas há aqui uma coisa que eu queria citar. Onde é que eu pus isto? Há aqui uma coisa que eu queria citar que é do McCormick, para trabalhar um pouco sobre ela lá mais à frente. Onde é que estás, McCormick? Maquiavel. Desculpem lá esta pausa. Isto está tudo estudado, pensado, é retórica esta pausa. Eu já entendo isto. Eu sou como o Strauss, não dou ponto de ser, não. Não, é mentira. Então diz ele assim:
digo eu, compreendo bem as preocupações de John McCormick a respeito da interpretação de Maquiavel pela chamada Cambridge School, Bocker, Skinner, Viroli e Petit. Aqui, há bocado, o Ricardo disse Petit. Bom, este nome deve ter origem francesa, não é? Petit, mas pronto, isso não interessa. E eu não estava a perceber quem era o Petit. Deve ser o Petit, o pequenino. E então, para McCormick, Maquiavel é fundamentalmente um crítico anti-elitista da tradição republicana, a qual, na opinião dele, é predominantemente oligárquica. Ponto. E, portanto, mais do que facilitar a participação popular do povo na coisa pública, o republicanismo, na teoria e na prática antigas e modernas, garante, segundo McCormick, a posição privilegiada das elites ou dos grandes face ao resto dos cidadãos. E agora cito mesmo, num dos 3 artigos que deu origem depois, mais tarde, ao livro da Democracia Maquiaveliana. Maquiavel queria constranger ou fiscalizar as elites de um modo muito mais radical do que aquele que a Cambridge School deixa adivinhar, de tal modo que a sua teoria política é muito mais populista e anti-elitista do que hoje em dia ela passa por ser, quer na teoria republicana, quer na teoria democrática. Nas duas de que o Sérgio há bocado falou, o cosmos liberal. Eu tenho uma certa dificuldade em enquadrar e perceber e aceitar, mas isso pronto, fica para outra vez. Esta maneira liberal de interpretar os conceitos de Maquiavel. Mas deixemos isso. Então, vamos aqui novamente ao texto. Veremos de seguida ao modo como Maquiavel declara distanciar-se dos autores antigos, ao mesmo tempo que imita descaradamente Aristóteles, fazendo-se, no entanto, passar por um inovador, por um grande corajoso e pelo primeiro crítico radical dos escritores políticos. No livro terceiro da Política, Aristóteles pergunta o seguinte, cito, quem deve governar? Associada a esta pergunta vem inevitavelmente uma outra, sobre quem deve ser exercida a supremacia dos homens livres e da massa de cidadãos. Dos homens livres e da massa de cidadãos, ao mesmo tempo. Finalmente, quem deve ter supremacia na cidade? A multidão, os ricos, os notáveis, o melhor de todos ou um tirano? 1281. Evidentemente, Aristóteles está absolutamente consciente de qualquer uma destas alternativas apresenta problemas e levanta dificuldades específicas e que o perfeito é inimigo do ótimo. Esta frase pode ter uma dupla lei, o perfeito é inimigo do ótimo. Tendo em vista o nosso propósito inicial, que é o de compararmos o que nos dizem Maquiavel e Aristóteles a respeito do lugar da multidão na vida da cidade, para assim podermos avaliar a dimensão da alegada ruptura ou inovação de Maquiavel, quando este afirma que a multidão é mais sábia e mais constante que o príncipe, limitamos a apresentar sucintamente as considerações de Aristóteles a respeito das condições e dos limites do regime democrático. Ora bem, a primeira alternativa da pergunta atrás feita, segundo a qual o povo deve ser chamado a participar no governo da cidade, é formulada por Aristóteles do seguinte modo, cito, a alternativa de que o povo deveria, condicional, em grego, ter supremacia de preferência aos melhores, pareceria plausível. E, embora apresentando alguma dificuldade, contém alguma verdade. Isto é o que diz Aristóteles. 1281b. Contém alguma verdade. Mas que verdade é esta, afinal, para Aristóteles, segundo a qual o povo deve ter supremacia face aos melhores? Uma verdade da qual, lembremos-nos, Maquiavel se gabará de ter sido o primeiro a usar formulá-la. Recordemos que logo no início dos discursos, Maquiavel confessa ao leitor ter deliberado entrar por um caminho que não foi trilhado antes por ninguém, o colombo da política. A afirmação que ele retomará e reforçará, como vimos no capítulo 58 do livro primeiro dos discursos, ao afirmar que vai procurar defender algo que é alvo da acusação e da recriminação de todos os escritores, a saber que a multidão é mais sábia e mais constante do que o príncipe. Veremos já de seguida que esta proclamação fanfarrona de Maquiavel não só não é rigorosa, como não corresponde nem de facto nem de iure à verdade histórica. Efetivamente, não só não é ele, Maquiavel, o primeiro escritor político a afirmar uma tal coisa, como o primeiro autor a fazê-lo é nada mais, nada menos do que Aristóteles, o antigo, o velho, o rançoso Aristóteles. Pois bem, demos agora a palavra por momentos ao autor da política. Diz ele assim,
Os muitos são indivíduos que, separadamente, não têm qualidades, mas, quando estão reunidos, podem ser melhores do que os poucos com valor, desde que não considerados individualmente, mas em conjunto. Assim sucede nos banquetes. Esta coisa dos gregos gostarem dos banquetes é bonita. O banquete é muito melhor quando são muitos a contribuir do que se for pago por um só. Bom, isto hoje em dia não é muito verdade. Como são muitos, cada um pode contribuir com o seu quinhão de virtude e prudência. E quando todos se reúnem, a multidão torna-se como um só indivíduo. Um só indivíduo. Com muitos pés, muitas mãos e muitos sentidos, podendo também ter muitas qualidades de caráter e inteligência. Isto é o velhinho Aristóteles que diz. Mas o velhinho Aristóteles vai mais longe, e acho que vai mais longe até do que Maquiavel. Mas Aristóteles não se fica por aqui, vai mais longe e pergunta: deve a massa dos cidadãos, entendido isto como os indivíduos não têm riqueza nem virtude, devem poder usufruir das magistraturas supremas da cidade? A resposta de Aristóteles, considerando, embora prudente, que a participação do povo nas mais altas magistraturas da cidade não está isenta de perigos, é meridianamente clara. Cito: existe um sério risco em não os deixar participar no poder. É que numa cidade onde existe um grande número de cidadãos sem honra e sem riqueza, deve necessariamente ser uma cidade cheia de inimigos. 1281b. O Ricardo acabou de falar disso. A desigualdade é fatal. Como podemos verificar, este raciocínio de Aristóteles, ao considerar que cada cidadão isolado julga sempre de maneira imperfeita, e ao preferir um mal menor a um mal maior, concede de bom grado que se deve deixar a multidão exercer funções deliberativas e judiciais. Cito: em conjunto, como um só indivíduo. É por aí, já lá vamos. O povo tem discernimento e, combinado com os melhores, não é sozinho, combinado com os melhores cidadãos, é de préstimo para as cidades. Fim de citação. O povo, prossegue Aristóteles, é como um alimento impuro misturado com o puro, o qual torna a refeição mais proveitosa do que uma porção escassa de alimento puro. Isto é um raciocínio económico tremendo, não é? Em seguida, ao comparar a escolha dos magistrados, escolha política ou eleitoral, com a escolha médica, como é típico também na filosofia dos gregos, Aristóteles contraria o argumento tradicional, tanto quanto o conceito de tradição aqui possa confundir-se com Platão e com o platonismo, segundo o qual os especialistas escolhem ou decidem sempre melhor do que os amadores. E, portanto, Aristóteles vem contra este ponto e diz: segundo este argumento, cito, pareceria que o povo não deveria ser árbitro, quer na eleição dos magistrados, querem chamá-los a prestar contas, accountability, a fiscalização. Contudo, talvez este argumento não seja de todo verdadeiro, a menos que o povo não esteja demasiado aviltado. Está aqui o Maquiavel todo. Cada indivíduo pode ser pior do que os especialistas, mas todos juntos são melhores que os especialistas. Ou pelo menos não são piores. 1282a. A oposição aristotélica entre amadores, idioton, e especialistas, eidoton, estão a ver a similitude fonética, idioton, eidoton, é aqui mais do que um trocadilho fonético entre os dois termos gregos com significado oposto. O idiotes, da raiz idia, não é idiosincrasia, particularidade, designa não só o indivíduo privado, mas sobretudo o indivíduo que só olha para a parte em vez do todo, para o particular em vez do universal, para o específico em vez do genérico. Já o eidotes, da raiz eidos, forma, designa, pelo contrário, não só o perito versado na matéria, o entendido no ofício, mas sobretudo o indivíduo competente, como diríamos hoje, o expert, que sabe como fazer e por que faz. Bom, é curioso, sabem, eu trabalhei este tema contra certas versões do populismo, porque o populismo, eu não vou entrar nessa coisa do populismo, apenas para dizer o quê? Que não é universal o populismo, há vários populismos, e depois há uma discussão, o povo é incompetente, não sabe governar, ignorante aqui e da lá, e portanto há uma apologia da perícia, da expertise.
esse é um dos argumentos, digamos, do credo neoliberal para não deixar chegar as pessoas aos cargos. Bom, em 1931, Harold Laski, um liberal, escreveu um texto muito importante chamado The Limitations of the Expert. Quase 50 anos depois, o grande Friedrich Hayek, que infelizmente não seguiu a carreira de psiquiatria para a qual estava vocacionado, retoma o problema e escreve um interessante texto chamado The Dilemma of Specialization, que é o título de um capítulo da sua obra New Studies on Philosophy, Politics, Economy and History of the Ideas, de 78. Estes dois textos são os dois muito pequeninos, mas são muito curiosos analisarmos. Bem, mas agora estava-mas a desviar. Era uma informação adicional. É curioso constatar que o inovador Maquiavel coincide também aqui com o velho Aristóteles, porque o secretário florentino considera que o povo conhece e julga bem na particularidade das coisas, mas que erra e se engana quando avalia as coisas na sua generalidade. A citação clássica de D1:47, creio ainda que se pode concluir que nunca um homem prudente deve fugir do juízo popular nas coisas particulares, como quando toca às distribuições dos títulos e das dignidades, ou cargos políticos, porque somente nisto o povo não se engana. E se engana algumas vezes, elas são tão raras que mais vezes se enganariam os poucos homens que tivessem de fazer semelhantes distribuições. Todos nós conhecemos isto, claro. Ao avançar desassombradamente a sua hipótese de que o povo, em conjunto, volta a Aristóteles, pode escolher melhor os magistrados da cidade do que os especialistas, os eidotes, ou pelo menos não escolher pior do que eles, Aristóteles está consciente da perplexidade que a sua formulação pode causar e por isso se apressa a antecipar as eventuais objeções da previsível prolepse ao afirmar, cito, parece absurdo que nas questões mais importantes os cidadãos inferiores tenham supremacia sobre os cidadãos mais dignos. E depois tem esta nota, a eleição e a vigilância dos magistrados são as questões mais importantes. 1282a. E Aristóteles conclui, cito, é justo que a massa tenha supremacia nas questões mais importantes. Fim de citação. Contudo, resta ainda assim dizer que para Aristóteles a primeira e a última condição da cidadania é a mesma para todos os homens, a saber, cito, são as leis corretamente estabelecidas que devem ter a supremacia. Fim de citação. Para Aristóteles, a supremacia da lei, to kyrion ton nomon, é a condição sine qua non e o princípio estruturante de uma boa ordenação da cidade. Bom, e eu pergunto, onde é que está a novidade de Maquiavel no 58? Quer dizer, não está a novidade nenhuma, está aqui tudo. Não quer dizer que não haja novas formulações, mas quer dizer, está aqui tudo com a mesma coragem, dito por um aristocrata e não por um remediado da classe média invejoso por não ser rico. Bom, isto agora é a minha parte venenosa, não leva muito a sério. Começa agora a tornar-se um pouco... Os remediados são mais forretas a dar esmola. Às vezes. Começa agora a tornar-se um pouco mais claro a razão por que escolhi para título desta comunicação este título aparentemente tão claro, tão assertivo, a saber que uma coisa será a letra explícita do amor de Maquiavel pelo povo, a outra bem distinta, o espírito implícito com que esse amor pela multidão é por ele declarado. E não é preciso ser um discípulo de Strauss para poder ver esta diferença. Pois bem, para tentar aprofundar o meu ponto de vista, fui-me para já no capítulo 47 do livro primeiro, cujo título afirma que os homens, ainda que se enganem no geral, não se enganam no particular. E eis agora o provérbio, invocado por Maquiavel neste mesmo capítulo, que em curtíssimas palavras condensa o humor característico da plebe, o humor da plebe face aos nobres, em primeiro lugar, mas também o humor da plebe face aos tribunos oriundos da própria plebe. E ele diz, costoro hanno un animo in piazza e un altro in palazzo. Tem um pensamento na praça e outro no palácio. Tanto os tribunos que vêm da nobreza, como os dos grandes, como os que vêm da própria plebe. Bom, este provérbio é estrategicamente introduzido por Maquiavel, grandíssimo escritor, na peripécia deste capítulo, e recorda aqui o significado aristotélico de peripateia,
que é a mudança do sucesso no seu contrário, não é? Quando a plebe, confrontada com o ardil narrativo de Pacúvio Calávio, finalmente se desengana e abre os olhos para a situação, compreendendo que as causas da desordem se deviam aos tempos e não aos homens. Com o seu habilidoso discurso, Pacúvio, magistrado supremo em Capua, movido pela necessidade de reconciliar a plebe com a nobreza, foi capaz de pacificar e ajudar a plebe a escolher o melhor para ela, levando-a a ver as coisas mais de perto. Vedere le cose più da presso. O mesmo estratagema, diz-nos Maquiavel, foi usado em Roma pelo Senado. Numa palavra, os populares, tendo a ocasião de ver as coisas mais de perto, isto é, sendo bem guiados, um homo degno de fé, ou por um homo degno de reverência, se forem guiados por um homem destes na descida aos particulares, não são menos capazes do que os nobres de se desenganarem e de reconhecerem que se enganam. Nobres esses, aliás, e Maquiavel não se cansa de sublinhar, que não se enganam menos. Naturalmente, Maquiavel está perfeitamente consciente do caráter paradoxal e do aspecto provocador das suas palavras quando decide contrariar o que ele chama a opinião comum de todos os escritores. Portanto, Maquiavel conhecia bem o texto de Aristóteles, como é evidente. E não venham com aquela que só se estava a referir a todos os escritores do tempo dele, porque o primeiro que cita é Tito Livio. Talvez por isso apela ao antigo adágio, muito oportuno, de origem bíblica, para conferir autoridade às suas escandalosas palavras. Cito: não é sem razão que se assemelha a voz do povo à voz de Deus, porque se vê uma opinião universal fazer efeitos maravilhosos nos seus prognósticos, de tal modo que parece que por uma virtude oculta ele prevê o seu mal e o seu bem. Penso que muitos leitores não prestam a devida atenção a esta última frase, pois nela Maquiavel diz explicitamente que a multidão prevê o seu mal e o seu bem, isto é, a multidão prevê o seu próprio bem e o seu próprio mal particulares. A previsão da multidão, ou a capacidade profética da multidão, é, portanto, enviesada e, como tal, cega, precisamente porque a multidão não prevê o bem geral e o mal geral. Ela apenas prevê, ou tem uma grande capacidade de prever, o seu próprio bem ou o seu próprio mal particulares. Isto faz toda a diferença na leitura. Como nos diz Leo Strauss a este respeito, ele apanhou aqui este passo-coxo de Maquiavel e diz assim: também, esta coisa de uma pessoa ser detetive de cada vez que está a ler texto não é muito engraçado. Admitindo-se que a multidão tenha um bom julgamento acerca de coisas particulares, esse julgamento é de pouco valor se o contexto no qual o particular aparece está para além da compreensão da multidão. Ao mudar o contexto, muda o significado do particular. E as generalidades a respeito das quais o povo é reconhecidamente incompetente são uma parte importante deste contexto. O juízo correto a respeito de coisas particulares é impossível se não está protegido pela opinião verdadeira a respeito das generalidades. Conclui depois oportunisticamente: todo que a multidão seja com frequência mais movida pelas coisas que parecem ser do que pelas que são. Fim de citação. Mas atenhamos-nos por mais alguns momentos a esta opinião universal e a esta virtude oculta que, segundo Maquiavel, atua no pensamento e na ação do povo. Como já foi sublinhado por vários autores, a expressão opinião universal, tomada como um atributo da voz do povo, aparece uma única vez nos discursos. Aparece outra vez, por exemplo, na arte da guerra, mas aqui a opinião universal na arte da guerra tem a ver com a opinião dos experts, que percebem da matéria. Não é? Mas, portanto, com esse significado uma vez. Bom, algo semelhante ocorre com a expressão virtude oculta, que aparece 3 vezes no corpus da obra, e que não pode deixar de estar intimamente relacionada, como sabemos, com a noção de fortuna e com o substrato astrológico próprio da cosmovisão de Maquiavel. Seja como for, a identificação da voz do povo com a voz de Deus, Vox Populi e Vox Dei, confronta-nos com uma exceção e com uma flagrante contradição face a inúmeras passagens nos discursos, nas quais Maquiavel expressa uma concepção, a meu ver, de veras clássica, de veras tradicional, sobre as capacidades cognitivas e morais da multidão. Já vamos ver isso adiante, se houver tempo, no pormenor. Seja como for, em nenhuma das designações das opiniões verbais que
expressam o juízo de uma multidão anónima, fama, reputazione, voz pública, rumor, em nenhuma delas encontramos o atributo da universalidade. Bom, o que é que Maquiavel faz? A respeito deste jogo e desta inversão maquiaveliana entre os conceitos da opinião comum, que é designada assim depreciativamente por Maquiavel como sinónimo da opinião dos sábios ou da opinião dos entendidos, dos peritos, e a opinião universal, que é tomada valorativamente por Maquiavel como a opinião do vulgo ou a opinião da multidão, Strauss, com alguma razão e muito ironicamente, diz o seguinte: pode-se dizer que, ao indicar o caráter da classe governante nos discursos, Maquiavel olha para a classe governante do ponto de vista do plebeu. E aqui tudo bem. Aliás, faz isso no início do Príncipe, não é? Tem que olhar na dedicatória para o Príncipe do lugar do povo e vice-versa. No entanto, pode-se dizer com a mesma correção que até um certo ponto ele olha para a plebe do ponto de vista do patrício. O capítulo 58 do livro 1 é o único em cujo título Maquiavel afirma a superioridade da multidão sobre o príncipe. E agora vem aqui um jogo de palavras. Ele ataca a opinião comum, leia-se, a opinião universal, segundo a qual a multidão é inferior aos príncipes em sabedoria, e sustenta que a voz da multidão, que ele declara ser uma opinião universal, está provavelmente certa. E pergunta-se isto, mas não é a opinião comum, quer isto dizer, aquela opinião universal a que Maquiavel chama a opinião comum, sobre a sabedoria da multidão, uma opinião universal? E a opinião universal não afirma que a opinião universal é provavelmente errada? Portanto, a voz oracular da multidão não nega sabedoria à multidão? Não deve Maquiavel questionar a autoridade da opinião universal de modo a estabelecer a autoridade da opinião universal? Não deve ele dizer que a opinião universal deve estar errada de modo a que a opinião universal possa estar certa? E que a opinião universal deve estar certa de modo a que a opinião universal possa estar errada? Claro, e diz, contra isto, podemos tentar argumentar do seguinte modo: a opinião comum de todos os escritores não é uma opinião universal. Isto é, não é uma opinião da multidão ou do povo. Bom, em suma, fim de citação. Tendo em vista que o malabarismo da argumentação de Maquiavel serve um propósito extremamente polémico, pelo menos Maquiavel vende a coisa assim ao leitor, que aqui se apresenta como uma espécie de porta-voz do povo, ou pelo menos permite que os leitores interpretem suas palavras deste modo, deve poder declarar que a opinião comum, isto é, que a opinião dos sábios ou a opinião dos entendidos sobre a opinião da multidão, sobre a multidão é uma opinião falsa, para assim poder elevar a opinião dele, Maquiavel, sobre a multidão, ao estatuto da opinião verdadeira e, portanto, ao estatuto da opinião universal, deste modo destronando a opinião comum, que fora considerada até erradamente, segundo Maquiavel, como uma opinião universal. Dito de outro modo, Maquiavel precisa de se pôr fora da opinião universal sobre a multidão, que ele rebaixa e qualifica como uma opinião comum, para assim poder fundar o que se poderia talvez chamar, e desta vez sem um trocadilho frívolo, a universalidade do comum, que é um tema muito na moda, como sabemos. 150 anos mais tarde será ainda esta a tarefa de Spinoza, que, como sabemos, retoma o legado do agudíssimo Maquiavel sobre a natureza da multidão nestes termos. Diz Spinoza: Maquiavel quis talvez mostrar quanto uma multidão deve precaver-se para não confiar absolutamente a sua salvação a um só, o qual, a não ser que seja vaidoso e julgue poder agradar a todos, deve temer ciladas todos os dias, e por isso é obrigado antes a precaver-se a si mesmo e a armar ciladas à multidão do que a olhar para ela. E sou tanto mais levado a querer isto deste homem prudentíssimo, quando consta de ele, Maquiavel, ter sido pela liberdade, para cuja defesa deu também conselhos muito salutares. Lembra-se, neste mesmo capítulo, Spinoza diz, no início, portanto, sobre a arte do príncipe e tal, Maquiavel escreveu isto, não se sabe, no entanto, muito bem com que intenção, com que propósito. Isso eu não sei, mas que escreveu. Bom, em suma, tendo em visto, resta ainda dizer que foi igualmente Spinoza o primeiro autor moderno a retomar num registro afim ao do secretário Florentino e com um espírito comprovadamente maquiaveliano a tese de Maquiavel, segundo a qual a natureza das multidões
estou a citar Maquiavel, não é de inculpar mais do que a dos príncipes, porque todos igualmente... a natureza... Desculpe. Início de citação. A natureza das multidões, diz Maquiavel, não é de inculpar mais do que o dos príncipes, porque todos igualmente erram quando todos sem temor podem errar. E a variação do proceder nasce não de uma diferença de naturezas, porque em todos ela é de um só modo, em todos a natureza é de um só modo, mas não haver mais ou menos temor às leis sobre as quais estes e aquelas vivem. Fim de citação. Esse deu 1,58. E eis agora as palavras de Spinoza no seu comentário exatamente ao mesmo tópico de Tito Livio que Maquiavel procurou desacreditar. Diz Spinoza, porque isto é uma influência direta de Maquiavel, esta passagem em Spinoza. Talvez isto que escrevemos dê vontade de rir aos que restringem só à plebe vícios que são inerentes a todos os mortais, a saber que no vulgo não há meio termo, que é terrível se não teme e que a plebe o serve humildemente ou domina sobranceiramente, que é alheia à verdade e ao juízo, etc. A verdade é que a natureza é só uma e é comum a todos. Isto, a meu ver, invalida a má formulação da tese de a multidão, o povo só deseja não ser dominado e os grandes e os nobres desejam dominar. Se houver tempo, vou procurar tentar mostrar porquê. Ao afirmar de modo desassombrado que o povo é mais prudente, citação, mais estável e de melhor juízo que um príncipe, fim de citação, e que, portanto, o governo do povo pode ser superior ao governo do príncipe, quer quando regulado pelas leis, quer quando solto das leis, Maquiavel desafia o preconceito tradicional contra a multidão com um gesto corajoso e populista a um só tempo. E diz ele, se pensarmos num príncipe obrigado às leis e num povo acorrentado às leis, ver-se há mais virtude no povo do que no príncipe. Se pensarmos num e noutro soltos, ver-se há menos erros no povo do que no príncipe. E os erros daquele, sendo menores, terão maiores remédios. Tudo bem. Com efeito, não foi nada fácil, e por alguma persistente razão continua a não ser nada fácil 500 anos depois, não foi nada fácil a este ponto de vista, sobre a multidão, ganhar alento e foros de credibilidade no pensamento político moderno, mesmo no pensamento político dito republicano, o qual, apesar das suas sucessivas revisões democratizantes, possui como característica dominante a precedência da aristocracia sobre as demais formas de governo. Temos uma eloquente prova do duradouro preconceito filosófico sobre as capacidades cognitivas e morais da multidão no facto de, em 1589, 62 anos após a morte de Maquiavel, um autor como Justo Lipsio ter compilado, sob a forma do que hoje chamaríamos um Reader Digest, aquele significativamente chamou na altura, ouçam que é bonita a expressão, representação sob a forma de um retábulo da natureza do vulgo. Todos aqueles tópicos tradicionais a respeito da natureza da plebe, da turba, do povo, como se... Então, na sua obra Políticas ou Doutrina Civil, Lipsio justifica a utilidade do seu tratado, afirmando que este segue, cito, todos os bons conselhos e avisos dos antigos e modernos em matéria de polícia e governo. Então, o espírito de Tito Livio, sem dúvida, mas também o espírito de todos os escritores que, como Livio, acreditam que nenhuma coisa é mais velha e mais inconstante que uma multidão, permanecia bem vivo à entrada do século XVII, apoiando-se em Cícero, Tácito, Tito Livio, Séneca, Sallusto e Quintiliano, Justo Lipsio e Lêntega, do seguinte modo, a natureza do povo. Ouçam, no final do século XVII. O povo é inconstante. Nada há de mais incerto do que ele. Isto tem o valor de ser um Reader Digest curioso. Na multidão está a variedade, e nela a mudança dos pareceres e das opiniões é tão frequente quanto a mudança nas tempestades. Com a mesma facilidade com que toma os afetos, ou com que se toma de afetos, com a mesma os larga, movendo-se como é seu costume entre as coisas repentinas, tão depressa inclinado para a misericórdia, quanto mais excessivo tenha sido antes na crueldade. Não há coisa mais fácil do que mudar e transferir o povo para qualquer afeto. Já está aqui, em princípio, a teoria da manipulabilidade do povo. 2. O povo é estúpido. Não é capaz de razão. Não há no vulgo nem juízo nem verdade.
Não é levado a julgar as coisas por escolha ou por gordura, mas com ímpeto e com uma certa temeridade. Não há no vulgo nem juízo nem razão, não há diferença nem inteligência. Fala de muitas coisas por opinião e de poucas com fundamento de verdade. O vulgo é livre de cuidados e sem diferença do verdadeiro e do falso, habituado às suas acostumadas lisonjas. Inclina sempre aos outros. A multidão do vulgo, por mais por costume do que por juízo, segue como mais prudente, tanto a um como ao outro, tal como as ovelhas que vão à frente. Terceiro, o povo é invejoso. Pela sua própria natureza é invejoso, olhando com olhos doentes e feridos as felicidades alheias. Favorece sempre com uma vontade doentia, danificada, os mais fracos e os ruins. Quarto, é desconfiado. É também muito inclinado e a suspeitas o vil e baixo povo, tendo por uso e por costume oprimir o acusado, ainda que este o seja por testemunhos e falsidades. Crê com ligeireza, por nele ser muito fácil aceitar e acreditar em qualquer rumor e novidade, principalmente se ele é triste. E desde que o tenha ouvido, toma-o por certo. Quinto, o povo é sedicioso. O vulgo é turbulento e ávido de qualquer mudança. Ligeiro de entendimento, sedicioso e quereloso, amigo de novidades e inimigo da quietude e do descanso. Da mesma maneira que o mar, naturalmente tranquilo e sossegado, se revolve e altera com a força dos ventos, assim o povo, de seu natural apaziguado e quieto, se levanta e embravece com as vozes e com os aguilhões dos homens sediciosos, como que por terríveis tempestades e borrascas. Sem guia, é precipitado, medroso e desalmado. Sem guia. E por isso se disse com muita verdade que o vulgo, se lhe retirarem os caudilhos, jamais terá ousadia para algo. Sexto ou sétimo, já deixei de contar, e já vou acabar. Favorece os fogosos. A modéstia é no povo tida por uma espécie de encolhimento, acanhamento e cobardia. A consideração e a providência toma-as por frouxidão e descuido, e estima tudo quanto seja temerário como esforço e valor de ânimo. Já não sei se vou na nova. É desbocado, é feroz pela língua e de sua natural condição desbocado. Mas tudo acaba em palavras sem ter ousadia para passar adiante. Porque, como tem a língua muito pronta, é de ânimo encolhido, cobarde e preguiçoso. Décimo, é vil e arrogante. O vulgo serve com baixeza e manda com arrogância, não sabendo gozar da liberdade com temperança. É extremado em todas as coisas, braveia se não teme, e temendo está aniquilado. Finalmente, se não receia o poder e a força, é turbulento e atrevido. Eu só quis fazer este elenco porque isto é todo o espírito. Estamos no final do século, estamos no século 1589, acho eu. Portanto, não, sim, exatamente, estamos na entrada do século XVII, não é? E, portanto, estes lugares como sob o povo continuam a fazer escola. Agora, onde é que eu quero chegar com isto? Não vou ser miudinho e vou passar ao... É assim, eu agora ia fazer aqui uma lista estúpida da minha tese. É que só nos discursos, as passagens onde se demonstra, na minha opinião, que há um paternalismo e uma condescendência de Maquiavel em relação ao povo e à multidão. Quer dizer, portanto, paternalismo puro e duro, coitadinho do povo. Precisa de um guia, precisa de ajuda, de um homem de reverência, um homem digno, um homem de fé. Por exemplo, esta. A minha tese é, Maquiavel diz, D1.4, há sempre o remédio das assembleias nas quais surge algum homem de bem que, discursando, lhes mostra que se enganam. E os povos, como diz Túlio, mesmo sendo ignorantes, são capazes de entender a verdade e facilmente cedem quando a verdade lhes é dita por um homem de fé. Afinal, eu estava a ler o texto errado, esta é a nova impressão. Não é só o Sérgio, já foi embora. Bom, então, o povo deve ser guiado para não se enganar nem ser enganado. Precisa de um homem bom, de um homem digno de fé, de um homem de reverência, que lhe abra os olhos. São várias as passagens nos discursos que nos indicam que o hoje em dia chamado populismo feroz de Maquiavel tem um fundo aristocrata e, como tal, uma matriz paternalista. Por isso mesmo é que, por si mesmo, é o que efetivamente Maquiavel crê e diz em várias passagens, inclusivamente nesta, D1.58, o povo é ignorante e necessita de orientação e de condução,
necessita do aviso e do conselho de cidadãos prudentes e sensatos, como os compunha o Senado romano. Para ordenar os ânimos inquietos da plebe, diz-nos Maquiavel, cito, há sempre por médio das assembleias, nas quais surge algum homem de bem, que já li. Podemos assinalar este paternalismo de Maquiavel em relação ao povo, igualmente no capítulo em que Maquiavel reflete sobre quem é mais ingrato, se um povo ou um príncipe. O raciocínio de Maquiavel não deixa lugar a quaisquer dúvidas. E é assim, pois se nem um príncipe consegue defender-se da ingratidão da suspeita, não será um milagre, nem coisa digna de maior memória, que um povo não consiga. Que é isto? Senão a desclassificação das capacidades cognitivas ou morais do povo. Maquiavel diz-nos, cito, que os povos nunca tiveram o vício da ingratidão por ganância e que por suspeito ou tiveram bem menos do que os príncipes por terem menos razões para se suspeitar. E diz-me aqui, mostraremos isto adiante. Mas eu não vejo onde ele demonstra isto adiante. E eu digo, tenho sérias dúvidas sobre o fundamento e a verdade desta opinião de Maquiavel, segundo a qual o povo tem menos razões para suspeitar. Quer isto dizer, menos razões para ser ingrato. E cá volto, dada a natureza ser uma única e a mesma em todos, como o próprio Maquiavel afirma de modo claro e explícito, não há sangue azul e sangue verde, quer dizer, o sangue é todo igual, não é? E portanto isto é forte em Maquiavel, e tem evidentemente é um traço forte de modernidade, acabar com essa ideia nobiliárquica da nobreza, dos parasitas, dos gentil-homens, desses idiotas todos, claro. Dada a natureza ser uma única e a mesma em todas, como o próprio Maquiavel afirma de modo claro e explícito, o povo é tão capaz de ser ingrato quanto os príncipes e os nobres. Ainda assim, o povo merece mais desculpa do que os nobres e que os príncipes. Considera, paternalmente, Maquiavel merece desculpa. Merece desculpa. É como quando temos um filho mais novo, faz uma asneira, merece desculpa, porque ainda não tem juízo. Bom, portanto, há aqui toda uma série de considerações que estão na linha mais pura e clássica da consideração de que o povo é menor de entendimento. E, portanto, quem não quiser ler isto assim e ceda à beatice, eu sou contra esta beatice, os heideggerianos são os beatos, os benjaminianos e os maquiavelianos são os gênios e os beatos adoram-se, ajoelham-se e tal. E eu quis ler isto sem influência de coisa. E diz assim, o povo é estúpido. O povo, enganado, cito Maquiavel, enganado muitas vezes por uma falsa imagem de bem, deseja a sua própria ruína. E se alguém em quem ele confia, o não convencer de que aquilo é o mal, mostrando-lhe o que é o bem, as repúblicas, enfim, trarão às repúblicas infinitos perigos e danos. Bem, continua por isso. A multidão é covarde. Querem ver? Mas a multidão não sabe governar. Credulidade e manipulabilidade do povo. Nenhuma coisa é tão capaz de refriar uma multidão agitada quanto a reverência por algum homem grave e com autoridade que se lhe oponha. Concluo, pois, que não há remédio mais firme e necessário para refriar uma multidão do que a presença de um homem que, por presença, pareça e seja digno de reverência. D1 54. Um povo licencioso e tumultuário pode ser aconselhado por um homem bom que facilmente o reconduz ao bom caminho. Ora, quer dizer, não dá. Ficava aqui 3 horas, já vos maceio mais. Eu só queria dizer umas palavras em relação à formulação do axioma de Maquiavel do negativismo, do caráter negativo do desejo do povo. Calma já. Portanto, não, isto foi notas que eu tirei com a excelente exposição do Sérgio, porque é melhor ir às notas do que ao que escrever, se calhar. Embora, em todo o caso, é assim. Este axioma de D1.5, segundo o qual o povo apenas somente o desejo de não ser dominado. Bom, este axioma é constantemente contraditado e desmentido pelo próprio Maquiavel ao longo de todo o livro 1 dos Discórdios. Penso que esta formulação negativa do desejo do povo levanta problemas e, aliás, que ela prescreve implicitamente limites ao exercício do poder por parte do povo. O desejo de não ser dominado acaba sempre fatalmente em dominação. Dada a negatividade ou reatividade do desejo do povo em Maquiavel, o exercício pleno da democracia não só conhece limites, como é virtualmente impossível, a menos que
só possamos compreender essa negatividade e reatividade com outra observação de Maquiavel, que mostra o paternalismo dele, segundo a qual a multidão não quer a liberdade, mas a segurança. O povo deseja a liberdade não para comandar, não, apenas para viver em segurança. Deem-lhe um miolo de pão, uma sopa, e está tudo certo. Estou a fazer caricatura, evidentemente, mas há aqui... Agora esta, por exemplo, quando Maquiavel narra a criação do Desiderato em Roma e nos diz que a tirania nasce por causa do grande desejo de uma parte em destruir a outra, o ódio. A multidão quer destruir o título consular e os nobres querem destruir o título tribunal. Deu um 40. A tirania, diz-nos Maquiavel, nasce do demasiado desejo do povo de ser livre e pelo demasiado desejo dos nobres de mandar. E quando não se acordam na criação de uma lei em favor da liberdade, mas alguma das partes põe a favorecer alguém, surge logo a tirania. Muito bem. Bom, o problema é que o povo tem desejo. Aqui não falta desejo ao povo, o povo tem desejo a mais. Como é que é possível que o povo possa ter desejo a mais quando luta pela sua própria liberdade? E como é que se pode conciliar o desejar somente não ser dominado do povo com o demasiado desejo do povo? Não por acaso, tomem nota disto, Spinoza, que segue Maquiavel em tudo, não acompanha esta parte da formulação dialética de Maquiavel, não é? Das duas metades separadas, da positivação do desejo do povo se exercer no confronto com os grandes e vice-versa. Não, aquilo é um esquema formal, dialético, mas que é desmentido a todo momento no decorrer do próprio texto. Porque, reparem, Spinoza, a respeito da multidão, passa por cima, de maneira discreta, mas rapidamente, por cima do contraditório e insustentável axioma de Maquiavel, segundo o qual o povo deseja somente não ser dominado e que o povo não domina com soberba nem serve com humildade, porque esta frase não é de Maquiavel, isto é de Tácito, acho que é de Tácito, repetido depois por Maquiavel e pelo Spinoza. E diz assim, eu digo, Spinoza, pelo contrário, contradiz expressamente esta opinião de Maquiavel, portanto não segue este modelo, esta formulação do desejo, quando afirma Spinoza, com todos os escritores antigos do seu lado, ironizo eu, cito, no vulgo não há meio termo, se não teme, é temível, pois a liberdade e a servidão não se misturam com facilidade. Portanto, o comportamento da multidão, bem, não adianta, eu vou só dizer aqui duas notas, mais um minuto, que era sobre esta coisa, porque o Sérgio, é pena que não esteja cá, disse há bocado, e com razão, que esta maneira, este ângulo de abordagem a Maquiavel se tornou obrigatório nos últimos anos. Não há biscareta que não agarre nesta passagem. O povo só deseja não ser dominado, desde que tenha um automóvel e possa andar nos transportes e tal. Ele não é muito exigente. Isto é uma tontice, desculpa lá, isto não corresponde a nada. Seja lá o Maquiavel ou quem o diga, quer dizer, e pode na obra aquilo estar bem arranjado, quer dizer, a forma. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, exatamente, portanto, esta oposição sem síntese, há aí um conceito que se tornou na moda por causa de Schmitt, que é complexio oppositório. Portanto, há uma oposição sem síntese possível, não é? Para manter a luta e a inimizade e o ódio, é preciso que aquilo desafoga-se as más paixões, a ira, de maneira institucional. Bem, mas isso é a receita de um advogado. Vamos a tribunal e fazemos as pazes. Não é? Quer dizer, o que é que isso tem de extraordinário? Agora, eu tenho dificuldades em assimilar o conceito de liberdade com o conceito de não dominação. Não pode ser. Desejo não ser dominado, isso é ser livre? Não. Esta assimilação da liberdade ao desejo de não ser dominado, acho que é uma aldrabice. Já sei o que ia dizer. Que é o seguinte, eu quero que vocês me digam, a minha memória está em mau estado, eu lembro-me quando o Isaiah Berlin escreveu aquele texto da originalidade de Maquiavel de 1958, salvo erro. Agora, quero que vocês me digam de que data é os dois conceitos da liberdade. É anterior ou posterior? Os dois conceitos da liberdade é do mesmo ano. E a originalidade de Maquiavel? 62. É posterior? Não, eu não sei, mas é? 58, Okay. Pois, mas o que é que eu queria dizer? Que devíamos chamar os herdeiros do Isaiah Berlin à barra do tribunal e, portanto, esta coisa de ter inventado a liberdade positiva e negativa contamina todo o debate, porque não há biscareta, quer dizer, algum dia o Maquiavel falou do caráter negativo do desejo do povo.
negativo, caráter negativo. Onde é que está o conceito de liberdade ou desejo negativo ou positivo em Maquiavel? Lado nenhum! Estas palavras não estão lá. Portanto, e reparem, depois o povo, aquela distinção entre a parte e o todo da bocado, da nossa discussão da bocado, do povo empírico e do povo transcendental. Quer dizer, porque o Sérgio dizia, a plebe não é o povo, faz-se povo. Isto, claro, lembra logo o poder constituinte versus poder constituído. Quer dizer, ok, o povo só se confunde com o universal, não é? Simbolicamente. Na empiria, como dizia ou sugeria a Isabel, o povo é sempre parte, não é? E não o todo, não é? Nem pode ser de outra maneira. Agora, esta questão, e depois o povo não quer enriquecer, eu estou em completo desacordo com o que disse o Sérgio, mas ele não está cá agora, não vou bater no ceguinho. Nem ele merece isso, porque eu tenho um enorme, é só a disputa. Mas quem parte e reparte, há um ditado em português, e não fica com a melhor parte, ou é burro ou não tem arte. Quer dizer, e depois também a ambição do povo. O povo vê aquelas pessoas com muitas posses e que têm um caráter mimético e que também deseja ser rico. Mas isso... Bom, eu não vamos entrar nisso. Obrigado e desculpem esta atrapalheira no final. Todas as questões? Já está tão cansado. Isto é uma provocação, não é? Antônio Brahe. É? Antônio Brahe. Antônio? Brahe. Chico Brahe. Antônio Brahe, sim. Estava a perceber. Bom, comincio. Lá vem um adepto da democracia radical, já me agora. Sono adepto del comunismo, non democrazia radicale. Então, grazie Antonio, perché è stato, non ho capito tutto, però le cose che ho capito toccano dei punti fondamentali, problematici, e anche se io non sono d'accordo su alcune conclusioni che tu trai, però sono assolutamente d'accordo che si tratta di punti fondamentali per capire la specificità e l'originalità del pensiero di Michele. Mi limito, cioè mi piacerebbe ma magari discutere su alcuni passi, però mi limito a un'osservazione. Io credo che quello che tu chiami il paternalismo di Machiavelli in realtà sia l'esatto contrario, sia un antipaternalismo. Tu credi veramente? Sì. Provo a spiegarlo brevemente. A me sembra che tutte queste giudizi che tu hai messo in evidenza sui limiti della capacità di pensare, della capacità di agire del popolo, siano esattamente, impediscano di fare di Machiavelli un pensatore moralista. Machiavelli si rifiuta di pensare che il popolo sia portatore di una superiorità morale e quindi anche politica sostanziale, per essenza. Vox Populi, Vox Dei, che significa allora? Cosa significa? Significa... Sì, non superiorità morale. Per Dio. Beh, è una immagine che però è contraddetta da molte altre, in realtà. Io credo che Machiavelli voglia cercare di pensare da una prospettiva popolare la politica, perché ritiene che la posizione, uso il termine topologia, politica del popolo sia assolutamente imprescindibile e che i pensatori che lo hanno preceduto, la gran parte, forse non tutti, ma io credo soprattutto lui faccia riferimento a tutto l'ambiente platonico dell'umanesimo civico, quindi forse Aristotele non c'entra, e come non c'entra ancora più di Aristotele Marsilio da Padova,
è un'altra storia. Io credo che lui sia perfettamente consapevole dei limiti, dei problemi, della ambivalenza delle passioni, dell'immaginazione, della ragione del popolo, ma che al tempo stesso ritenga imprescindibile prendere quella posizione, perché il popolo, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue contraddizioni, in quanto collocato, posizionato all'interno dell'organizzazione della città nella posizione di assoggettamento, è portatore, esprime un desiderio di non essere dominato. E questa è l'unica vera cosa che a Machiavelli interessa. Cosa, come fare perché questo desiderio di non essere dominato abbia la meglio sul desiderio di dominare e produca un vivere libero. Poi cosa significa libertà? Claro. Si apre tutta un'altra questione. Io mi limito a questo. Quindi io sono d'accordo su molte cose, le interpreto nel modo esattamente opposto a come le interpreto. Ok. Bom, Stefano, eu percebo isso também e também partilho do que estás a dizer, mas quando eu acuso, quando eu digo, na época de Maquiavel, como tem que haver, de resto, uma consideração pela plebe, como é que é dizer, que é aristocrática, que tem um pathos de paternalismo, de ajuda, de desculpar o povo. Se o povo fosse mais educado, escolheria melhor os seus governantes, seria mais temperado. Eu não acho que seja um crime dizer que Maquiavel é paternalista em relação ao povo, porque acho mesmo que ele é e que tem uma boa intenção, embora o inferno esteja cheio de boas intenções, mas tem uma intenção paternalista, quer dizer, eu não digo, a minha questão que ficou por eu demonstrar é o que eu queria atacar de facto é esta passagem. Os grandes desejam dominar e o povo somente deseja não ser dominado. Eu vou escrever um texto sobre esta passagem e posso recheá-la com 1000 citações aqui dentro dos livros e acho que isto é uma má formulação. Quer dizer, é uma formulação que não ajuda, quer dizer, que ajuda dentro deste modelo, mas que não é de Spinoza, por exemplo, como tu sabes, que era um maquiaveliano de todos os costados. Não é Spinoza. Não estás a ver o Spinoza a dizer a barbaridade que o povo só deseja, nosso coitadinho, desde que tenha uma cerveja no frigorífico e que veja futebol e que possa ir votar e ter o seu representante, isto é bom. Não vês o Spinoza a dizer isso. E no resto segue. Nel capitolo sull'imperio aristocratico c'è qualcosa del genere, perché la moltitudine è tenuta fuori dal governo e quindi si ripresenta una formulazione analoga, però in generale è chiaro, la democrazia per Spinoza non è questa cosa. Ok. Aproveitando, Antônio, obrigado pela exposição. Vai destruir. O caráter polêmico, né, da exposição, como você disse, vamos deixar a exposição do Sérgio, porque ele foi. É polêmico que eu vou dizer. Você disse, repetiu agora, Antônio, que Spinoza não aceita essa ideia de humores contrapostos, tal como a gente discute hoje em dia, não quer ser dominado, quer dominar. O que ficou rodando na minha cabeça é, ele poderia aceitar, ele poderia ser maquiaveliano até esse ponto. Por quê? Porque se ele aceitasse essa proposição tal como ele está lá em Maquiavel, ele teria que fazer uma revisão completa do seu próprio sistema. Então, quer dizer, ele é um maquiaveliano e isso é admirável. Realmente, eu partilho totalmente. É admirável que alguém que tem um sistema de pensamento, que a unidade do todo se põe no horizonte, ele vai com Maquiavel, eu diria, tão longe quanto ele poderia ir. É de uma coerência absoluta. E ele o abandona lá onde eu diria, aqui se eu seguir, eu tenho que me abandonar. Exatamente. E por isso eu acho, quer dizer, eu não vejo com surpresa, porque o contexto em que Maquiavel fala, o contexto teórico, eu quero dizer, não pode ser compatível. Porque, bom, aqui eu vou dizer uma banalidade, me perdoe, tá, Antônio? Porque o lugar da contingência dos dois, ou se sente preferido da necessidade, não é o mesmo.
reporia de novo a frase do Maquiavel, mais uma vez nesse contexto do papel que a contingência joga, do papel que a contingência joga no Spinoza. Eu não sei se eu estou... Sim, sim. Não, a sua observação é muito aguda e muito justa. Eu percebo bem e no fundo não estou em desacordo com ela. Precisava de pensar melhor, mas Newton foi muito correta, a tua observação é muito aguda e foi um ponto. Será que eu podia... é verdade. Só para concluir, deixem-me perguntar-vos, o segundo teste de algodão é rápido. É o diálogo numa cena do filme Despojos do Dia, de 1993, de James Ivory. E vamos imaginar, assim, há 4 lords ingleses, vocês viram o filme, é um filme extraordinário. 4 lords ingleses conversam sobre a situação política na época, nos anos 30 do século XX, na sala de estar do Palácio de Lord Darlington. And Lord Number 1, why not to listen the opinion? Por que não ouvir as opiniões do vosso homem comum da rua? Essas pessoas estão perfeitamente habilitadas a expressar uma opinião, seja na política, seja em qualquer outro assunto. Então, deste snobismo inglês. O Lord número 2. They have no qualifications. E diz o Lord número 1. Of course they have. E diz o Lord Darlington, dirigindo-se ao mordomo, que é o grande ator, como é que ele se chama? O Anthony Hopkins. E diz assim... Stevens, Mr. Spencer, gostaria de lhe dar uma palavra. Isto é mais bonito em inglês. E eis o Lord Spencer. My good man, tenho uma pergunta a fazer. Yes, sir, diz o Stevens, o mordomo. O Lord Spencer. Crê que a situação da dívida no que toca à América é um fator significativo nos atuais baixos níveis de trocas comerciais? Ou acha que esta é uma manobra de diversão e que o abandono do padrão ouro é que está na raiz do problema? É uma pergunta que o Lord faz ao criado. E Stevens. I'm sorry, sir, but I'm unable to be of assistance in this matter. E depois o Lord Spencer diz assim, que encantador, é uma pena. Bom, talvez nos possa ajudar num outro assunto. Crê que o problema monetário da Europa poderia ser aliviado com um acordo sobre armamentos entre os franceses, entre os franceses e os bolcheviques? Stevens, mordomo. I'm sorry, sir, but I'm unable to be of assistance in this matter. E entra o Lord Darlington. Very good, Stevens, that's all. Pode-se retirar. E depois o Lord Spencer diz assim, um momento, Darling, tenho ainda uma outra pergunta para fazer aqui a este bom homem. O Lord Spencer dirige-se de novo ao mordomo Stevens e diz assim, meu bom amigo, partilha a nossa opinião, e aponta para o resto do grupo dos nobres ou dos aristocratas, de que o recente discurso do Sr. Daladier, sabia lá ele quem era, sobre a situação do Norte de África, foi apenas um expediente para surpreender e derrotar a ala nacionalista do seu próprio partido. Stevens. I'm sorry, sir, mas não sou capaz de lhe prestar auxílio em nenhum destes assuntos. Então conclui o Lord Spencer. As you see, gentlemen, here our good man is unable to be of assistance in these matters. Todavia, continuamos a insistir na noção de que as decisões of this nation sejam postas nas mãos de homens como aqui o nosso bom amigo e nas de uns poucos de milhões como ele. Já agora, só falta pedir à Associação de Mães que organize uma campanha de guerra. E o Lord número 2, dirigindo-se ao Lord Spencer, diz assim, não há dúvida de que provou categoricamente o seu ponto de vista. O Lord Spencer acaba. Quod erat demonstrandum, I believe. Portanto, o pensamento de uma, desculpa a expressão, de uma merda, de uma burguesia licenciada, face ao povo é este, ainda hoje. Quanto mais agora aos nobres, quer dizer. Portanto, enfim, desculpem.